Por que aviões atravessam o Polo Norte sem problemas, mas evitam a Antártida? Por que quase todos os voos entre a América e a Europa acontecem durante a noite? E por que o maior oceano da Terra não é atravessado da forma que parece mais lógica no mapa? Essas perguntas parecem simples à primeira vista, mas por trás delas existe uma combinação fascinante de física, economia, engenharia e segurança que mantém milhões de passageiros viajando todos os dias. Hoje você vai descobrir 10 segredos da aviação que explicam decisões tomadas a milhares de metros de altitude. 1. Por que os aviões cruzam o Polo Norte, mas evitam a Antártida? As rotas que passam pelo Ártico são extremamente comuns. Elas conectam a América do Norte, Europa e Ásia usando o caminho mais curto possível sobre o planeta. Mas quando olhamos para a Antártida, o cenário muda completamente. O motivo não é uma proibição internacional nem algum mistério escondido. A explicação é muito mais prática: segurança. As regras da aviação exigem que aeronaves comerciais tenham aeroportos alternativos acessíveis durante toda a rota para o caso de emergências. Mesmo nas regiões mais remotas do Ártico existem pistas militares e aeroportos civis espalhados pelo Canadá, Alasca, Islândia e Sibéria. Na Antártida, praticamente não existe nada parecido. O continente é quase totalmente desabitado, possui infraestrutura extremamente limitada e condições climáticas muito mais severas. Além disso, temperaturas extremas, ventos violentos e dificuldades de navegação tornam qualquer operação muito mais complexa. Por isso, mesmo os voos mais ao sul do planeta passam próximos da Antártida, mas evitam cruzar o interior do continente. O Polo Norte oferece alternativas. O Polo Sul praticamente não oferece nenhuma. 2. Por que os aviões voam tão alto? Quando o piloto anuncia que a aeronave atingiu a altitude de cruzeiro, normalmente ela está entre 10 e 12 km acima do solo. Muita gente imagina que isso acontece apenas para ficar acima das nuvens, mas o verdadeiro motivo é a economia. Quanto maior a altitude, mais rarefeito fica o ar. E quanto menor a resistência do ar, menos combustível é necessário para manter a velocidade. Um avião moderno pode economizar enormes quantidades de combustível voando nessa faixa ideal, mas existe um limite. Se subir demais, o ar fica fino demais para sustentar a aeronave adequadamente. Os pilotos chamam a região próxima desse limite de Coffin Corner, ou canto do caixão. Ali, a velocidade mínima para manter sustentação e a velocidade máxima segura ficam perigosamente próximas. Por isso, a altitude de cruzeiro representa um equilíbrio perfeito entre eficiência e segurança. Cada metro adicional economiza combustível, até o ponto em que a física diz basta. 3. Por que comandante e copiloto não comem a mesma refeição? Existe uma regra curiosa em muitas companhias aéreas. Os dois pilotos geralmente recebem refeições diferentes. Se um com frango, o outro recebe peixe. Se um escolhe massa, o outro recebe outra opção. A razão é simples. Se houver qualquer contaminação alimentar, apenas um dos pilotos será afetado. Assim, o outro continua apto para assumir completamente o controle do voo. A prática ganhou força após incidentes reais em que vários membros da tripulação passaram mal simultaneamente devido à mesma refeição. Além disso, em muitas empresas os pilotos também fazem as refeições em horários diferentes. No céu, até a hora do almoço faz parte do sistema de segurança. 4. Por que quase ninguém voa sobre o Tibete? Se você observar os mapas de tráfego aéreo em tempo real, vai notar algo curioso. O Tibete parece um enorme vazio cercado por algumas das rotas mais movimentadas do planeta. A explicação está na geografia. O Planalto tibetano possui altitude média superior a 4.500 metros. Ao redor dele estão os Himalaias, onde ficam algumas das montanhas mais altas da Terra. Se ocorrer uma perda de pressurização, os pilotos precisam descer rapidamente para altitudes onde os passageiros possam respirar com segurança. O problema? Em muitas áreas do Tibete, o próprio terreno já está acima dessa altitude de emergência. Somam-se a isso turbulências severas, poucos aeroportos alternativos e condições climáticas difíceis. Resultado: as companhias preferem contornar a região. Mais combustível custa menos do que assumir riscos desnecessários. 5. Por que os aviões modernos não são mais rápidos? Hoje, um moderno Boeing 787 cruza os céus a cerca de 900 km por hora. Curiosamente, essa velocidade é parecida com a de jatos comerciais lançados décadas atrás. Mas já existiu uma exceção. O lendário Concorde.
Capaz de voar acima de 2 vezes a velocidade do som, ele cruzava o Atlântico em aproximadamente 3 horas. Então por que ninguém faz isso atualmente? Primeiro, existe o estrondo sônico. Quando um avião ultrapassa a velocidade do som, produz ondas de choque capazes de causar transtornos significativos em áreas habitadas. Segundo, o consumo de combustível é gigantesco. E terceiro, a indústria percebeu que eficiência gera mais lucro do que velocidade. Hoje, fabricantes priorizam alcance, economia e capacidade de passageiros. A aviação poderia ser mais rápida. Ela apenas escolheu ser mais eficiente. 6. Por que os aviões cruzam o Atlântico à noite? Chegamos à pergunta principal. A maioria dos voos entre América e Europa parte no fim da tarde ou durante a noite. Isso acontece por 3 razões. A primeira é o fuso horário. Um passageiro sai dos Estados Unidos à noite e chega à Europa pela manhã, pronto para começar o dia. A segunda é operacional. Ao chegar cedo, o avião pode ser limpo, abastecido e preparado para retornar no mesmo dia. Quanto menos tempo parado, maior o lucro. A terceira envolve restrições aeroportuárias. Muitos aeroportos europeus possuem limitações rigorosas para voos durante a madrugada. Para manter o ciclo funcionando, os horários precisam se encaixar perfeitamente. No fim das contas, voar à noite é a solução ideal para passageiros, companhias aéreas e aeroportos. 7. Um avião consegue voar com apenas um motor? Sim, e ele foi projetado exatamente para isso. Aviões modernos como o Boeing 737 e o Airbus A320 conseguem decolar, voar e pousar com apenas um motor funcionando. Na verdade, cada motor possui potência suficiente para manter a aeronave e existe algo ainda mais impressionante. Mesmo sem nenhum motor funcionando, um avião não cai como uma pedra. Ele continua planando. Dependendo da altitude, uma aeronave pode percorrer centenas de quilômetros até encontrar um local seguro para pousar. É por isso que falhas de motor raramente representam o desastre que muitos imaginam. 8. Por que alguns aviões despejam combustível no ar? Vídeos mostrando aeronaves liberando combustível costumam assustar muita gente, mas isso faz parte dos procedimentos de segurança. O peso máximo permitido para decolar é maior do que o peso máximo permitido para pousar. Se uma emergência acontece logo após a decolagem, o avião pode estar pesado demais para retornar imediatamente. Nesses casos, aeronaves de longo alcance podem liberar parte do combustível para reduzir peso. Em grandes altitudes, esse combustível se dispersa e evapora antes de atingir o solo. Nem todos os aviões possuem esse sistema, mas quando ele é usado, o objetivo é simples: garantir um pouso mais seguro. 9. Por que os aviões evitam cruzar o centro do Pacífico? O Pacífico é o maior oceano do planeta. Olhando um mapa, algumas rotas parecem óbvias, mas a aviação nem sempre segue o caminho que parece mais curto. Existe uma regra que limita a distância que aeronaves bimotoras podem operar longe de aeroportos alternativos. No meio do Pacífico existem poucas ilhas capazes de receber grandes aviões comerciais. Por isso, muitas rotas fazem grandes curvas usando aeroportos de apoio espalhados pelo caminho. Além disso, mapas tradicionais distorcem distâncias. O trajeto aparentemente reto muitas vezes é mais longo do que os arcos usados pelas companhias aéreas. O Pacífico não é evitado por mistério. Ele é evitado por prudência. 10. Por que voar é tão seguro? Dentro de um avião moderno praticamente tudo possui redundância. Motores, computadores, sistemas hidráulicos, fontes de energia, equipamentos de navegação. Se algo falha, outro sistema assume imediatamente. Mas existe um elemento ainda mais importante: a investigação. Cada acidente gera análises detalhadas realizadas por especialistas independentes. As conclusões transformam-se em novas regras que passam a valer para toda a indústria. É por isso que a aviação aprende continuamente com seus próprios erros. Cada incidente do passado ajudou a tornar os voos atuais mais seguros. No final das contas, o que parece apenas um enorme tubo metálico cruzando os céus é, na verdade, uma das máquinas mais estudadas, testadas e aperfeiçoadas da história da humanidade. E talvez seja justamente por isso que voar continua sendo uma das formas mais seguras de viajar pelo planeta. Você chegou até aqui, agora sabe por que os aviões cruzam o Atlântico à noite, evitam a Antártida e contornam o Pacífico. E percebeu que,
por trás de cada rota, existe uma combinação impressionante de ciência, engenharia e segurança trabalhando silenciosamente para manter milhões de pessoas no ar todos os dias.